Boa noite, querido internauta. Para começar essa mensagem, queria fazer uma pergunta diretamente a você. Você já se sentiu no momento de ilusão? Você já se pegou no momento em que imaginava algo que não era real? Ou apenas uma projeção da realidade? Este tema, a realidade ilusória, cai muito bem com esta pergunta, pois agora nós vamos entender, nós vamos descobrir quais são as ilusões mais comuns na nossa sociedade, no nosso indivíduo e no nosso ser. Para começarmos, vamos buscar uma história antiga, uma história lá atrás, há 2 milênios, que fora escrita por Platão, no seu grande livro, A República. A alegoria da caverna de Platão descreve muito bem a questão da ilusão. Bom, aqui nós podemos ver a caverna de Platão com alguns símbolos e com algumas sombras. Nesta caverna, imagine você lá dentro. Você está acorrentado pelas mãos e pelos pés. Você nunca viu o mundo lá fora, não sabe como é. Nunca sentiu a brisa do campo, nunca sentiu o cheiro das flores, nunca sentiu o frio e o calor que o sol faz. Mas você só viveu naquela caverna. E então, algumas pessoas utilizando do fogo, eles fazem projeções. Eles fazem projeções de um cavalo, mas você não sabe se é um cavalo real. Aquilo só é a projeção dele. Faz a projeção de um cachorro, mas só é a imagem dele. Para você, aquilo é o seu mundo, aquilo é a sua realidade. Você nunca viu o mundo exterior, você nunca viu a realidade como ela é. Mas você se prende a um local, a um âmbito, a um conhecimento, a um ideal. E este ideal pode ser direcionado com mais sombras. Você não sabe o que é, mas para você é realidade. Quando nós lemos no texto de João, capítulo 32, versículo 32, no capítulo 8 de João, ele diz: "E conhecerão a verdade vos libertará." Bom, mas estando naquela situação em que eu estou na caverna, e para mim aquilo é a realidade, por que ele diz: "Conhecerão a verdade e ela vos libertará"? Você esqueceu? Você está com os pulsos e com os pés algemados. Você está preso. Quando você conhecer a verdade e sair da ilusão, você será liberto. A primeira ilusão que nós podemos falar aqui é a ilusão da onisciência. E convido aos queridos internautas que possam acompanhar na projeção o texto de Oséias, capítulo 4, versículo 6, o qual diz: "O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os meus filhos." Quando nós falamos da ilusão da onisciência, nós damos a entender que aquele ser, que aquele indivíduo que está nessa ilusão, ele conhece, ele sabe, ele pode entender tudo por ele mesmo. Nós somos humanos e nós sempre temos essa ilusão de saber de tudo no âmbito em que trabalhamos, por exemplo. Se você é um diretor de marketing, vamos citar esse exemplo aqui. Você entende como é seu cliente, você não quer ouvir opiniões contrárias à sua, não quer ouvir críticas construtivas. Para você, somente o que você sabe é o certo. Para outras pessoas, os seus dizeres, seus ideais, seus pensamentos são inferiores ao seu. Tudo o que você diz é o certo, 100% certo. Daniel Bortin uma vez escreveu e disse o seguinte: "O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas sim a ilusão do conhecimento." Hoje em dia, quando as pessoas fazem as suas faculdades,
Quando as pessoas exercem esse evento de entrar na faculdade, estudar, se formar, elas acreditam mais que o diploma da faculdade, que aquele certificado vai levá-las a um cargo de sucesso. Mas o erro delas é acreditar que os diplomas são mais que suficientes para uma carreira sem percalços, por um longo tempo. No próximo slide, nós podemos ver o que realmente acontece com uma pessoa que tem a ilusão do conhecimento. Nós podemos ver uma pessoa vendada, uma pessoa que não enxerga, que não tem visão, pois a única direção que ela olha são para os seus próprios pensamentos. Ela não quer refletir, ela não busca aprender mais pelos outros, ela só busca ter o próprio conhecimento, a própria onisciência, ou seja, ela quer saber de tudo por ela mesma. Mas como nós somos humanos e temos nossas limitações, é possível saber tudo? É impossível. Sempre há um conhecimento acima, sempre há um conhecimento além. Nós costumamos dizer que existem 3 tipos de conhecimento. O conhecimento que nós já temos, o conhecimento que nós iremos adquirir e aquele que nós nunca teremos em nossas mãos. Quem está na ilusão do conhecimento, a ilusão da onisciência, esta pessoa não conhece esses 3 âmbitos do conhecimento. Para ela conhece tudo, ela quer tudo e ela não mede esforços para conseguir tudo. Ou seja, todo esse conhecimento. Quando nós escutamos a frase conhecimento é poder, quanto mais ela quer buscar conhecimento, mais ela quer buscar poder. O conhecimento, ele move nações. Um grande filósofo uma vez disse que uma casa sem livros é a mesma coisa que uma casa sem alma. E agora, um ser sem conhecimento é um ser inapto, um ser que não tem alma, que não se move, que não exerce nada, nenhum papel em sua sociedade. Mas mesmo esse conhecimento, com esta ilusão, pode ser prejudicial ao ser humano. Como nós vemos em Provérbios capítulo 19, versículo 2, que diz: não é bom agir sem refletir. E se apressa com seus pés, erra o caminho. Quando nós estamos nessa ilusão, nós não refletimos. Nós agora pensamos, bom, eu tenho conhecimento disso, eu sei como fazer isso, eu não vou refletir se isso vai ser bom para os outros ou vai ser bom para mim. Eu só vou fazer. E quando nós fazemos, nós aceleramos o passo. Cada vez mais, acabamos tropeçando, caindo em erro. Por exemplo, quando uma pessoa quer subir cada vez mais nos degraus de uma empresa, ela olha para um degrau subsequente e fala: olha, eu já sei isso, não preciso aprender com ninguém, eu vou pular para o próximo. Não, mas isso daqui eu também já sei, vou pular para o próximo também. E assim pula 1, 2, 3 degraus. Aí quando chega na posição de destaque, chega numa posição alta, precisa resolver um problema dos degraus que ela pulou. E assim a ilusão do conhecimento se torna aparente. Que ela se iludiu com o próprio conhecimento e quando viu que estava faltando algo, ela se tocou que foi arrogante, ela se tocou que escolheu rejeitar, porque teve a ilusão que sabia. Mariana Moreno uma vez escreveu em seu livro: aprender a escutar é o que nos fará nunca parar de aprender com quem já está em nossa vida. Por exemplo, quando nós temos alguém acima de nós, uma pessoa que tem um conhecimento acima, esta pessoa, ela nos ensina, ela nos dá ideias para nós fazermos, nos dá dilemas para seguirmos. E então nós podemos interrogar esta pessoa perguntando: mas por que eu devo fazer isto? E essa pessoa lhe explica, detalhe por detalhe, benefício e malefício dessas ações. E assim você pode decidir agora de uma forma mais plena, de uma forma mais tranquila, pois você já tem esse conhecimento. Mas quando você tem essa ilusão do conhecimento, você não
se permite aprender com as pessoas que estão acima de você, muito menos com as pessoas que estão abaixo de você. E isso é o que faz também nós nos distanciarmos ainda mais de Deus. Pois nós não queremos mais aprender com Ele. Não queremos que o professor divino, o Espírito Santo, nos ensine. Mas para cair nessa ilusão do conhecimento, é um trabalho de vários dias, de vários tempos, várias semanas, vários meses, para que você construa essa ilusão na sua cabeça. Mas criar uma receita para não cair na ilusão do conhecimento é um pouco difícil. Mas existem algumas coisas óbvias. Por exemplo, quem lê bons livros e costuma conversar com pessoas que podem e têm algo para contribuir com ela e participa de eventos do seu setor, por exemplo, ela não terá essa ilusão do conhecimento. E ainda mais, ela participa de trabalhos seletivos, mesmo que ainda esteja satisfeita com seu trabalho. Ou seja, você se permite ser ensinado, você se permite ser provado, você se permite ser colocado no fogo para que seja refinado. Essa pessoa que agora se colocou a ler bons livros, se colocou a conversar com pessoas que vão contribuir para o avanço de sua carreira, degrau por degrau, ela tem a real noção de saber em qual nível ela está. E ela não é pega de surpresa quando em uma situação adversa, quando em uma provação, quando em uma situação de recuo. Mas essa ilusão do conhecimento, ela não afeta somente pessoas. Ela afeta também a grandes empresas. No próximo slide, nós entendemos um pouco mais disso, que o conhecimento ele não afeta apenas pessoas, mas chega também a ser um traço cultural de empresas que durante o longo do período dominaram o mercado de atuação, mas pararam no tempo e já não conseguem ver que estão alheias àquilo que acontece ao seu redor. Nós temos um exemplo bem recente até, o Yahoo. O Yahoo tinha uma boa proposta para esse site, para essa empresa, mas com o passar do tempo, ela foi cada vez mais dividindo seu campo de atuação com o Google. Teve a oportunidade de comprar o Google há um tempo, mas ela rejeitou essa oportunidade dizendo que o seu produto, que o seu projeto iria se manter para sempre. Iria se manter o melhor do setor. E quando o Google passou e a Yahoo começou a decair, a Yahoo teve a oportunidade de vender-se para o Google, para tentar salvar sua empresa. Não o fez. Se iludiu achando que ainda estava no ápice do seu poderio de convencer as pessoas de seu produto. E assim foi. E passa-se alguns anos, nós vemos a diferença gritante de valor que a Yahoo tem para o Google. Vejo que a ilusão do conhecimento, ela faz não somente com uma pessoa, mas também com empresas. Vale a pena nós mantermos e lembrarmos que uma curiosidade aguçada de se colocar em situações de desconforto justamente para aprender coisas é bom. Nós forçamos nossa mente e nós nos livramos de pouco a pouco dessa ilusão do conhecimento, pois nós agora nos permitimos aprender. Justamente, nós também recebemos um feedback do nosso líder, nós recebemos um feedback daquela pessoa que nós estamos trabalhando junto. E assim, a ilusão do conhecimento é cada vez mais minimizada. Nós cada vez saímos agora daquela caverna de ilusão. Muitas companhias ou pessoas que optam pela arrogância e o tradicionalismo que predominam e que os fez prosperar antigamente, tentam manter esse mesmo espírito, o que os fizeram chegar no topo no passado. Mas nós sabemos que todo conhecimento ele é atualizado. Todo conhecimento ele tem que se atualizar. O conhecimento humano, ele se atualiza,
O conhecimento sobre o marketing, ele se atualiza. O conhecimento sobre a ciência, ela se atualiza. E se nós não nos atualizarmos com o nosso próprio conhecimento, nós acabamos ficando obsoletos. Nós acabamos ficando para trás. Mas mesmo assim mantendo a ilusão do conhecimento. E cada vez mais nós regredimos no degrau do conhecimento e deixamos para outros conquistar o pódio que poderia ser nosso. Outra ilusão que nós também caímos é a ilusão da onipotência. A ilusão de, eu posso tudo, eu posso fazer o que eu quiser e ninguém pode me impedir. Eu tenho força para puxar qualquer coisa, para trazer qualquer coisa para mim. Eu edifico um reino sozinho, como Nabucodonosor fez. No texto de Daniel, capítulo 4, versículo 30 a 32, diz o seguinte: E falou o rei dizendo, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência? Ainda estava na palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti diz o rei Nabucodonosor: Passou de ti o reino, serás tirado dentre os homens, tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passeão 7 tempos sobre ti. E também até que conheças o Altíssimo, que domina no reino dos homens e dá a quem quer. Quando nós temos essa ilusão do conhecimento, nós costumamos ofender, sabe a quem? A Deus. Porque Deus, ele pode tudo. Deus é o único ser que é onipotente, onipresente e onisciente. Quando nós dizemos que nós temos a onipotência, nós estamos querendo dizer que nós também somos Deus. Mas nós não somos Deus. Nós não somos um Deus. Nós não podemos competir com aquele que nos cria. Deus, ele dá o pódio a quem ele quer. Deus, ele dá a posição de destaque a quem ele deseja dar. E por isso, nós, com a nossa ilusão da onipotência, nós não podemos repetir essas palavras que Nabucodonosor fala. Pois até mesmo um homem conquistador como Nabucodonosor, ele não foi o principal ator para a grande Babilônia ser o que foi. Mas sim a permissão de Deus fez com que Nabucodonosor agisse daquela forma. Até mesmo uma pessoa que foi mais conquistador do que Nabucodonosor, nós podemos ver nas suas ações e no seu último desejo, Alexandre o Grande. No próximo slide nós podemos ver esse desejo. Este é o meu último desejo, que deve ser cumprido. Ao carregarem meu caixão para o túmulo, vocês devem manter minhas mãos penduradas para o lado de fora do caixão. Não tenho fôlego suficiente para explicar a você, mas quero mostrar ao mundo que estou indo de mãos vazias. Pensava que estava me tornando cada vez mais poderoso, cada vez mais rico. Vim ao mundo com os punhos cerrados, como se estivesse segurando algo nas mãos. Agora, no momento da morte, não posso ir com meus punhos fechados. Deixem que todos saibam que Alexandre, o Grande, está morrendo com as mãos vazias, como um simples mendigo. Nós não podemos tudo. Nós não temos controle sobre tudo. O maior conquistador que este mundo já presenciou, o maior general que esse mundo já teve a oportunidade de ter, o maior general humano, que teve a oportunidade de conquistar grande parte do mundo, até mesmo ele, partiu com as mãos abertas, sem nada para poder fazer. Queria lhe perguntar, quais são as ilusões que você tem e quais são as batalhas que você enfrenta para alcançar essas ilusões, para que fortaleça essas ilusões? O que te faz cerrar o punho diariamente quando você
deixa realmente os verdadeiros prazeres da vida. Você já experimentou aquela sensação de impotência, aquela sensação ruim? E você não pode fazer nada em uma determinada situação para reverter o que aconteceu ou deixou de acontecer? O sentimento de falta de controle sobre os eventos que estão ao nosso redor? Para ser bem realista, nós, como seres humanos, nós vamos sentir isso sempre. Até o dia em que Cristo voltar. E vai ser tirado de nós todo aquele sentimento ruim. Mas aqui nós sentimos aquela sensação de não poder fazer nada para ajudar, de não poder fazer nada para melhorar. Ninguém está sob o controle de tudo. É isso que nós devemos entender. Embora pareça óbvia, é uma realidade e é muito difícil que as pessoas aceitem essa realidade. Porque elas sempre querem estar no controle de tudo. No controle dos seus... Por exemplo, o empresário quer estar no controle de quem ele contratou. Ele está no setor de administração, vendo quais contas da empresa, passa pelo setor de RH, e a pessoa está tentando fazer alguma coisa, mas não consegue. Ele fica agora de cabelo em pé. Tentar fazer alguma coisa para fazer com que a empresa avance. Mas assim não deixa com que as pessoas que ele contratou para fazer o serviço façam. Ele quer estar no controle de tudo. E é isso que nós não podemos fazer. Nós não podemos estar no controle de tudo. Nós nos habituamos a querer ter o controle de tudo para amenizar o nosso medo do desconhecido. Desconhecer o que pode, como ou se. E essas tentativas frustradas nos angustiam. E a cada vez mais que nós entramos nessa ilusão, nós temos o resultado de doenças e síndromes. Como, por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Por exemplo, em algumas ações compulsivas e repetidas, criam nas pessoas uma ilusão de controle, que é sobre situações do cotidiano. E elas pensam, eu vou fechar aqui a porta 6 vezes, vou trancar ela 6 vezes aqui, para garantir que o dia vai ser bom. E a pessoa agora se prende a isso. Essa ânsia irracional de controlar tudo que nós podemos enxergar, tudo que nós podemos ver e tocar, é o nosso principal meio para buscar esse controle total. Nós perdemos tanto em manipular as coisas em nossa volta, quando seria muito mais saudável e eficaz desenvolver o autocontrole. Ou seja, o domínio e a temperança em relação aos próprios pensamentos, emoções, instintos, caráter e atitudes. Esses fatos não dependem só de você, não dependem só do mundo, mas dependem só daquela pessoa que deseja administrá-los da melhor forma. O grande filósofo Epíteto, um filósofo grego, uma vez disse: não são as coisas que inquietam os homens, mas as opiniões deles sobre as coisas. Nós buscamos ter opinião sobre diversas coisas para termos o autocontrole sobre elas, para termos o controle que nós queremos que elas tenham. E revelando nisso, o significado que nós atribuímos nos acontece e pode tornar um peso tão grande para nós que acaba sendo mais relevante do que deveria ser. Nós devemos agora observar se nós não estamos querendo ter o controle demais sobre as coisas, sobre tudo o que acontece. Pois nós devemos lembrar que só uma pessoa, só um ser, ele tem um controle de tudo. Este é Deus. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. O que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aquele que tem o poder de moldar tudo, aquele que tem o poder de controlar tudo da sua forma e como queira, só existe um. E não é nenhum ser humano. Não o chame de mortal. Não o chame de simples ser, pois ele é Deus.
o Criador e o mantenedor do universo. Outra ilusão que nós também podemos desenvolver, sendo também a última e tendo também duas ramificações, é a ilusão que nós temos do pecado. O pecado nos faz ter dois tipos de ilusão. A ilusão pela aparência ou a ilusão pelo vício. Na ilusão pela aparência, nós podemos entrar na história de Samuel. 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 7, que o diz: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza de sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Lembra aquele ditado, não julgue o livro pela capa? Esse ditado é bem comum entre nós, mas mesmo assim nós estamos muito presos à primeira vista, à aparência. E é isso que muitos publicitários fazem. Eles criam capas bonitas, muito atraentes, muito chamativas. E, por exemplo, quando você vai ler o livro, você vê que aquele conteúdo não condiz com a beleza da capa. A capa te engana. A aparência, ela te engana. E por isso, muitas pessoas estão sendo enganadas. Muitas pessoas estão se iludindo. Acham que a aparência vai levar uma pessoa, por exemplo, ao céu. Só pela aparência. Ela é uma pessoa boa, uma pessoa de Deus, uma pessoa santa. Mas ninguém sabe o que passa na sua cabeça, o que passa no seu interior. Será que aquela pessoa é apenas uma representação, uma cópia? Ou algo que ela não é? Somente uma marionete. E você não conhece a real aparência daquela pessoa que está dentro do seu coração, o caráter. Você não conhece a índole dessa pessoa. Imagine isso como uma embalagem perfeita, bem modelada, mas com um produto ruim. Julgar a pessoa pela aparência é estritamente comum. O bem vestido e elegante nem sempre é o rico. E aquele que está com as vestimentas mais comuns, mais normais, nem sempre é o pobre. Aquelas pessoas que mais brincam, que mais têm conversa fácil, nem sempre são felizes. E aquele que é sempre mais calado, mais quieto, nem sempre é o antipático. Aquela casa mais simples por fora, nem sempre é uma casa completamente menor do que a mansão. Por exemplo, na questão da família, você olha pela casa ali, somente a aparência, mas lá naquela casa pode ter um amor imperando, a harmonia, a amizade daquela família. Mas agora você olha aquela mansão, piscinas, quadras, muitos espaços para brincar, para deitar, relaxar. Mas naquela família pode não ser feliz. Essa questão de aparência nós devemos visar bem, porque é o que mais nos engana, a questão da aparência. Essa ilusão que nós temos da aparência é a que mais nos engana. Quando Samuel foi ungir o rei, ele escolheu Deus o mostrou o mais desprezado. Aquele que poderia ser facilmente substituído. O filho mais novo, Davi, o pastor de ovelhas. Poderia até ser mesmo um pastor simples, mas ele tinha o coração de um rei. O menor da casa nem sempre é aquele que tem menos habilidades. Às vezes pode ser aquele que tem mais conhecimento, aquele que tem mais inteligência, aquele que é mais amigável. Nós devemos agora observar e sair dessa ilusão que o pecado nos traz, que é a ilusão da aparência. E agora entrar na realidade, observar da maneira certa, para que nós não possamos ser enganados pela aparência do pecado.
Assim como a serpente enganou Eva. Primeiro pela aparência, a aparência do fruto. Depois foi contando várias mentiras, uma atrás da outra, mentiras disfarçadas de verdade. E assim se cai no pecado. Quando você estiver preso a uma ilusão da aparência, por causa de uma pessoa, deixará de reconhecer quem ela realmente é. As pessoas podem enganar pessoas, mas elas nunca enganarão a Deus. E a única pessoa que pode lhe ajudar, o único ser que pode lhe ajudar a sair dessa ilusão da aparência é Deus. E a última ilusão, que é uma ramificação da ilusão do pecado, é a do vício. Então nós entendemos o versículo de João 8:32, o versículo do começo. Então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Libertar de quê? Você está preso, lembre-se. Você está preso na ilusão, neste momento. Existe um trecho de uma música que diz: confortável ilusão, parece liberdade, e na verdade é uma prisão. A ilusão do vício é uma forma de tentar se libertar, de tentar buscar um local, uma situação em que você esteja em conforto. Bem é uma forma da realidade mostrar deficiência para lidar com seus problemas. A ilusão, ela funciona como uma anestesia, um anestésico, uma válvula de escape para algo que incomode muito aquela pessoa. Por isso, por meio de crises, muitos procuram o álcool, muitos procuram o cigarro e as drogas para esquecer, para se esconder dessas situações que os incomodam muito. Há quanto tempo nós não vivemos numa ilusão? Há quanto tempo você não conhece uma pessoa que vive nessa ilusão e deixa de ser feliz e deixa de aproveitar o melhor tempo com a sua família, com seus amigos, com a sociedade em si? Para ele, pode ser um meio de escape, mas para a sua família é uma terrível decadência, se tornando cada vez mais um peso. A ilusão, cujo efeito mental dura pouco, e o físico permanece se destruindo cada vez mais lentamente. Mas o resultado só será visto lá na frente. Jovens de 14 anos, 15, estão indo parar nas emergências de hospitais em coma alcoólico, por exemplo, porque acham que a bebida vai lhes trazer status. Vai se achar o mais descolado agora da turma de escola, mas isso é uma ilusão que eles estão presos. O Senhor fala para não deixarmos dominar por nada. Então tome cuidado com a ilusão do pecado. Lembre-se do texto de João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Já se perguntou em qual das ilusões você está preso? Que tipo de ilusão te prende hoje? Que tipo de situação te prendeu? Ou será que você vai tomar cuidado para não cair em alguma outra ilusão? Assim como a alegoria da caverna de Platão mostra pessoas que estão algemadas e presas naquela caverna, sem conhecer o mundo real, nós agora temos a oportunidade de fazer o quê? Pegar a chave das algemas, nos libertar, sair para o mundo afora, a realidade de verdade, observar e decidir se nós queremos ficar numa realidade construída para nos prender, como a música diz, uma ilusão que se disfarça de liberdade, mas na verdade é a prisão. Ou se nós queremos agora viver a realidade que Deus nos quer que nós vivamos. O mundo real, e não o mundo de ilusão. O mundo em que Deus controla, o mundo em que Deus te ajuda a viver. E não o mundo que te tira teu conhecimento, não o mundo que te deixa cada vez mais abaixo, cada vez mais jogado ao chão. Ou o mundo que diz que o pecado é legal, que o pecado é tranquilo, que você pode fazer, que o vício é legal. Mas no final de tudo, quando
está decadente, a sua situação, ele aparece. E agora você olha para trás e percebe que caiu naquela ilusão. Nós temos uma escolha a fazer agora. Decidir continuar na ilusão ou decidir entre um mundo totalmente real. Um mundo que Deus quer que nós vivamos. Que nós possamos fazer a melhor escolha. Amém? Neste momento, eu convido a você que está em sua casa, se puder se ajoelhar, se ajoelhe comigo para nós fazermos a última oração. Pai está nos céus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós até o presente momento. Nós te pedimos uma bênção especial sobre as nossas mentes, para que nós possamos entender em que ilusão nós nos colocamos. Também te pedimos a tua força, te pedimos o teu poder, para nos possibilitar que saiamos dessa ilusão. Que agora possamos viver o mundo em que o Senhor quer. Um mundo perfeito, um mundo que o Senhor deseja que nós vivamos. Que essas ilusões do pecado, que as ilusões da onisciência, da onipotência, não estejam nos levando para um lugar errado, mas que nós possamos sair delas cada vez mais rápido possível para nos tornarmos ao mundo real, ao mundo que tu controla. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.